Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra, e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã. Que alegria é estarmos juntos, iniciando não apenas o tempo do Advento, iniciando um novo ano litúrgico, onde o Senhor nos dá uma nova oportunidade para que possamos crescer espiritualmente. Renovar os nossos projetos, a nossa vida ascética, a nossa vida de fé, de espiritualidade e também de oração. Seja muito bem-vindo você de perto, seja muito bem-vindo você de longe, você que reza conosco através da rede Século 21. Meus irmãos, desde ontem nós estamos meditando praticamente o mesmo salmo. Desde a missa de ontem nós rezamos: que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como é bom estarmos aqui, como é bom acordarmos com um propósito, um objetivo, estar na presença de Deus, comungar dele, da sua palavra, comungar da Eucaristia, do alimento, do remédio que nós tanto necessitamos para que possamos viver com fidelidade este tempo do Advento. Viver com sobriedade, com oração, com atenção, com vigilância, porque assim nós sabemos, o Senhor, Ele vai voltar e que nos encontre assim desta forma, preparados para este encontro definitivo com Ele. No ciclo litúrgico nós sempre meditamos de maneira especial um evangelho. O ciclo é dividido em 3 anos, A, B ou C. Nós terminamos com a festa de Cristo Rei, Senhor do Universo, o ano C, o ano dedicado ao Evangelho de Lucas. E agora, neste novo ano litúrgico, iniciamos com o ano A, o ano dedicado ao Evangelho segundo São Mateus. E é justamente esse Evangelho que nós meditamos hoje. Mateus, no seu capítulo 8º, versos de 5 a 11. Vejamos, queridos irmãos e irmãs. Jesus entrou em Cafarnaum. Cafarnaum era um lugar especial para Jesus. Ele que nasceu em Belém, ele que viveu em Nazaré, porém em Nazaré não fez grandes obras. Por quê? Não acreditaram nele. Não tiveram fé na sua messianidade. Não acreditaram que ele era o Cristo, que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Então Jesus tem Cafarnaum
como o território da sua missão. Os grandes milagres de Jesus acontecem justamente neste território, neste chão. E o texto de Mateus hoje, no capítulo 8º, nos coloca diante de um oficial romano que aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo com uma terrível paralisia. Jesus respondeu prontamente, e isso nos chama a atenção, queridos irmãos e irmãs. O que Jesus disse? Vou curá-lo. E o que nós podemos compreender, destacar deste texto de Mateus, desta pequena perícope, não é? Primeiro, a fé do oficial romano. Ele foi até Jesus. Ele correu ao encontro de Jesus. E ele pediu. Não é? Até nós pedirmos qualquer coisa, nós já temos um não, não é verdade? Então, ele foi até Jesus. Ele arriscou. Ele acreditou. Esse oficial provavelmente tinha muito respeito pelos seus funcionários, empregados e até mesmo escravos, não é? Como ele dizia no texto, digo a um vai, ele vai, digo a outro vem, ele vem. Tenho escravos e digo faze isto, e ele faz. Provavelmente esse paralítico tratava-se de um empregado, porém amigo deste centurião, deste oficial romano. Talvez o oficial já tivesse ouvido falar de Jesus. Como nós dissemos, Cafarnaum era o local da missão de Cristo. Mas não sabemos se de fato ele já conhecia Jesus. O fato é que ele reconhece em Cristo, queridos irmãos e irmãs, um poder superior, uma força superior. Por isso ele vai ao encontro do Senhor e realiza este pedido. Ele acreditou em Jesus. Que neste início ainda de caminhada, de ano litúrgico e do advento, nós possamos dizer sim, sim, Senhor. Eu creio, porém, aumenta a minha fé. Diga isto hoje ao Senhor. Eu creio, Jesus, mas aumenta a minha fé. É preciso ir ao encontro de Jesus. É preciso sair do nosso comodismo, não é? É preciso nos lançarmos diante da nossa fé. Assim como está escrito em Mateus 7, pedi e recebereis. Batei e vos será aberto. É preciso ir ao encontro de Jesus com esta fé, de que Jesus pode nos curar, de que Jesus pode fazer o bem não apenas a nós, mas também à nossa família, ao nosso país, ao mundo. Jesus tem este poder, queridos irmãos e irmãs, que possamos bater na porta certa. Muita gente diz, eu rezo e as coisas não acontecem na minha vida. Será que nós estamos batendo na porta certa? Será que nós estamos batendo na porta realmente de Jesus? Será que nós temos clamado a misericórdia dele para a nossa vida? Peça, bata, e eu tenho certeza que o Senhor, Ele irá ao seu encontro. O segundo aspecto deste evangelho que chama muito a nossa atenção é justamente a prontidão de Jesus. Jesus disse de imediato, eu irei curá-lo. Ele não falou, olha, eu preciso ver lá na minha agenda se tem um espaço para eu encaixar, né, esta cura. Não, Jesus disse de prontidão. Como é bom conviver com gente assim, não é? Sim, que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Vai ou não vai? Jesus disse, eu vou curá-lo. Que sejamos assim, amados irmãos e irmãs, disponíveis como Jesus. Que tenhamos esta coragem de ir ao encontro do outro. Nós nos lembramos daquilo que já disse o Papa Francisco, que a igreja precisa sempre ser esta igreja em saída. Esta igreja que seja capaz de ir ao encontro do enfermo, do sofredor, do pobre, do pequeno, não é? Que neste advento nós possamos nos libertar da nossa procrastinação.
Sabe quando você chega em casa e tem um monte de coisa para fazer, daí você vai e deita na cama? Que Deus nos liberte disso, não é? Não podemos deixar para amanhã aquilo que podemos realizar hoje. Eu me lembro da história, né, de Santo Expedito. Ele que queria realizar as coisas e o demônio se manifestou lá na forma do corvo. Ele dizia, deixa para amanhã, deixa para amanhã. E a imagem dele diz tudo, ele pisando na cabeça do corvo e gritando, ode, hoje, é agora o tempo favorável. É este o momento, até porque não sabemos da nossa vida neste mundo sobre o amanhã. Temos apenas o presente, queridos irmãos e irmãs, não é? Jesus é aquele que sempre olha com misericórdia para situações de sofrimento dentro da nossa vida. Jesus é misericordioso. Às vezes a gente está lá com a cruz tão pesada e fala, será que Deus sabe que eu existo? Será que Deus está vendo o meu sofrimento? É claro, Deus nos conhece, não é? O seu nome está escrito nas palmas das suas mãos. O Senhor te conhece. Eu preciso confiar mais nele, mesmo diante do seu silêncio, queridos irmãos e irmãs, porque o silêncio de Deus fala muito em nossa vida, mesmo diante do silêncio. É interessante isso. Jesus não coloca condições para curar aquele homem, mesmo o oficial sendo romano, e nós sabemos que os romanos eram inimigos praticamente daquela gente, explorava aquela gente, e mesmo assim, Jesus não lhe perguntou nada, não falou sobre a sua nacionalidade, não falou sobre a sua religião, simplesmente disse, eu vou curá-lo, deixa comigo. E é isso que o Senhor fala a você agora. Confia, acredita, eu estou aqui. Por quê? Deus não nos decepciona. Os homens decepcionam. Nós decepcionamos e muitas vezes nos decepcionamos, mas Deus não, queridos irmãos e irmãs, Deus não nos decepciona, não é? Jesus nem foi à casa do centurião, porque a fé daquele homem era tão grande que não foi preciso. Ele disse, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas diga apenas uma palavra e ele será curado. Vejam só. E com uma palavra, queridos irmãos e irmãs, Jesus pode nos curar. Jesus tem poder, não é? E no fim, ele ficou surpreso com a fé daquele homem, que nem vivia a religião local, que nem vivia o judaísmo. Disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. E Jesus ficou surpreso positivamente com a fé daquele oficial romano. Que Jesus se surpreenda também com a nossa fé neste tempo do advento. Vamos surpreender Jesus? Vamos juntos viver este tempo com muito mais oração, com muito mais espiritualidade, com muito mais vigilância, com muito mais fé. Que o Senhor também se surpreenda com cada um de nós, com você que reza conosco aí de casa. Queiramos neste tempo surpreender Jesus. Queiramos nesse tempo preparar o nosso encontro como uma verdadeira manjedoura para acolher o menino Jesus que vai nascer no Natal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.